Fala galera da Loop, todo mundo sabe que a Kings League aconteceu as duas primeiras rodadas no sábado e na segunda agora, então eu vou falar um pouquinho pra vocês, dar um resumo do que aconteceu nesses jogos da segunda rodada, mas passando por todos os times e falando também um pouquinho da primeira rodada e no final do vídeo, nosso ranking dos pênaltis presidentes. Para começar o jogo contra Fluxo e Dendele. O time do Dendele era melhor, vinha como favorito e jogou melhor para consolidar esse favoritismo, mas no final a gente sabe que é futebol e tudo pode acontecer. E no empate do Fluxo no final do segundo tempo, já no minuto do gol dobro, eles empatam e vão pro shootout e acabam vencendo, né? O Dendele é um time que já jogou muito junto, tem ali a base do Corinthians, um outro time agora que eu não tô lembrado, mas a base do time é muito bom. O sexteto inicial deles ficou com 2 derrotas até agora no campeonato, só que uma no shootouts, então ele tem 1 ponto, né? Tá ali na 7ª, 8ª colocação da tabela, atrás dele somente o Real Elite e o Funk Ball. Vamos lá, os destaques dessa partida. Primeiramente, o gol do Bolt, que abre o placar com 2 segundos de jogo e deixa o Fluxo na frente até ali os 30 minutos do segundo tempo, que é quando o Paulinho entra para bater o pênalti presidente pro Dendele. O Paulinho faz o gol, bate como um presidente que não tem afinidade com a bola, tem que bater, que é forte, não precisa nem olhar o canto, vai para onde o pé tá virado e bate. Tem que ser assim, o presidente tem que bater, eu pelo menos sou a favor do presidente bater. Ele faz o gol e aí fica 1-1. No finalzinho da carta que eles estavam usando o Dendele, o canhoto consegue aquele passe espetacular pro Romarinho, que faz o gol no finalzinho dos 4 minutos do gol dobro, né, que eles usaram a carta especial. Então ali nos 4 finais minutos do segundo tempo valiam 2 gols, caso o Dendele fizesse um gol. Então eles fazem esse gol, fica 3-1 pro Dendele, que já vinha jogando melhor a partida. O Fluxo vinha muito defendendo, e o Dendele martelando ali, tentando gol. Consegue esse gol no finalzinho da carta especial, abre 3-1 e a gente vai pro gol dobro, né? Os últimos 2 minutos, mais acréscimos, que tem o gol dobro, onde acontece o gol do Fluxo, né? O Fluxo faz ali o gol dobro, empata em 3-3 e aí vai pro shootouts, onde o time do Fluxo consegue ir melhor. O goleiro do Fluxo, que entrou só pro shootouts, o Oliveira, vai muito bem. O time do Dendele acaba fazendo só 1. O do Fluxo faz 2, é verdade, faz 1 a mais só, também não foi muito bem. Mas eu venho percebendo que no shootout o goleiro tem uma certa vantagem do que pro jogador, porque ele pode chegar muito perto da bola, né? Então acaba fechando o gol. E o goleiro Oliveira fez isso muito bem, apesar de ter um gol que ele tomou uma cavadinha, já que ele estava adiantando muito correndo. Ele entrou, por ser esse goleiro mais rápido, né, do time do Fluxo, entrou para justamente fazer isso, né, ir correndo e segurar a bola, fechar o ângulo do jogador do Dendele. Uma coisa muito importante para falar sobre o Fluxo. Acaba o jogo com o Fluxo ganhando 2 pontos, o Dendele ganhando 1, mas dá muito mais o sentimento do Dendele perdendo 2 pontos do que deveriam ser 3, porque jogou muito melhor, do que o Fluxo ganhando 2 pontos, porque deveriam ser 0, né? Outra coisa para ressaltar do Fluxo, a última desse jogo é: o técnico não deixou o Serol bater o pênalti, né? Não deixou o Serol bater o pênalti, aí foi um shootout. Isso não pode acontecer, galera. Pra Liga é muito importante bater o pênalti, o presidente lá bater o pênalti. A gente vê aí alguns times que estão optando por esse shootout. E o time do Fluxo, o Nobru queria bater, ele não é deixado bater pelo técnico e acaba que o jogador que foi bater o shootout do Fluxo errou, né? Então ficou 3-1 e aí aquela virada e aquilo tudo que a gente já sabe. Passando pro próximo jogo da segunda rodada, Loud e Nivelados. O Nivelados, que vinha de uma vitória magra, mas agora eu já vejo ele como um time dos favoritos para brigar por título, ele correndo por fora de Real Elite, Fúria, G3X, que são esses times mais preparados, mais prontos, que já jogaram a Kings League. O Real Elite não, mas muitos jogadores já jogaram e o Alan, presidente, sabe muito bem como tá montando o time dele. A Loud vinha do clássico, né, contra o Fluxo, que já é Loud e Fluxo nos esportes, né, e agora no futebol, ganhando a Loud, o Fluxo perde, né, então a Loud faz ali o dobro de gols, 8-4, num jogo sensacional do Luquinhas, aquele gol que ele tira o goleiro assim só no drible de corpo e faz o gol depois, é muito bonito. Luquinhas, que foi o first pick da Loud no draft e também o MVP dessa primeira rodada, né? Então, o Nivelados, que tinha ganhado uma vitória magra e tem a melhor defesa da Kings,
vinha para o jogo contra a Loud como uma derrota certa para eles. Muitas pessoas colocavam a Loud como grande favorito e o Nivelados surpreendeu todo mundo, né? O Nivelados é um time muito bem alinhado, eles sabem muito bem o que eles querem com e sem a bola, o time tá muito preparado, apesar de não ter nenhuma estrela. É um time que tá pronto, todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Bate o shootout, o Léo Gol errou o primeiro, é verdade, mas aí o Bruninho acertou nesse segundo jogo, a Nivea ainda não bateu nenhum pênalti. O Coringa erra o pênalti, né, pra Loud, e o Nivelados acaba levando o jogo por 5-3, beleza? Aí, mas o último destaque desse jogo foi o que, pra mim, que custou a vitória pra Loud. Os dois times eram equilibrados, estão ali no mesmo patamar, só que a entrada do Iago Soares ali no momento do dado, né, nos últimos 2 minutos do primeiro tempo, custou 2 gols pra Loud, porque eles ficaram com 1 a menos no X2, e aí a gente sabe que é muita vantagem pro time que tá com 1 a mais. O Nivelados conseguiu aproveitar muito bem essa vantagem, fez os 2 gols e acabou terminando na frente, como a gente sabe, já falei, placar 5-3 para o Nivelados. A dupla Lelete e Dedo, que foi o first pick geral do draft, joga muito bem, foi um dos principais jogadores da Fúria, na minha opinião. E do outro lado a gente tinha a dupla Juninho e Davi, que vem jogando muito bem também. O Juninho e o Davi são os wildcards do time do Real Elite, que jogaram muito bem a partida. O Davi já fez acho que 3 ou 4 gols no campeonato. E o Juninho jogou muito bem, até melhor do que o Davi nessa partida. O Davi melhor na primeira rodada contra o time do G3X. É o principal ponto que eu tenho para ressaltar desse jogo o Real Elite é um time que vai brigar por terceira, quarta colocação ali. Quem sabe segunda, dependendo do que acontecer nos outros jogos. Acho difícil a Fúria ou a G3X perderem para um time mais fraco, mas a gente sabe que tem o Nivelados, que joga muito bem. A gente sabe que tem o Loud, que joga muito bem. Podem tirar alguns pontinhos desse time do G3X ou da Fúria. E aí o pênalti presidente desse jogo, né? O Chris marca o pênalti presidente. O Real Elite não pega o pênalti do Chris, que dessa vez manda a cavadinha no gol, não isola como isolou no primeiro jogo e garante aí mais um gol que ajuda na vitória da Fúria para cima do Real Elite. E aí o deck contra o Funkball, né, galera? O deck que vinha sem marcar nenhum gol na competição e o Funkball que tinha perdido o último jogo pro Capim, um jogo muito apertado. Apesar de tudo, da derrota, o Funkball jogou bem o jogo. A gente sabe que eles têm o Douglinhas, que foi o first pick, que na minha opinião é o melhor do Funkball até aqui. Tem jogado muito o Douglinhas, consegue driblar muito bem num 1 para 1. E aí o jogo do deck contra o Funkball, né, galera? O time do deck que vinha de uma derrota contra o Nivelados, onde eles não marcaram nenhum gol. E o time do Funkball que vinha de um bom jogo, apesar da derrota contra o Capim. Foi um jogo muito equilibrado. A gente tá vendo que esse time do Capim é guerreiro. E o time do Funkball vem muito bem. Para mim, o principal destaque deles na competição até agora é o Douglinhas, que tem jogado muito bem, tanto com e sem a bola. Ele se posiciona muito bem. Ele no 1 contra 1 ali, para mim, é um dos melhores da liga. Algo que falta para mim no time do Funkball, apesar do Douglinhas ser um 9 muito bom, é um cara que consiga fazer a parede ali, ser um pivô de origem, né, de ofício, um cara grande, forte, mas o Douglinhas tem aguentado muito bem ainda. Só essa parte física que eu acho que eles podiam melhorar e colocar o Douglinhas numa das alas. O Douglinhas vem jogando muito bem e o time do deck, que não tinha feito nenhum gol, abre o placar logo no inicinho, no 3 contra 3, faz um gol. E ali até os 10 minutos do primeiro tempo fica 1 a 0 pro deck, quando o Beto vai cobrar um escanteio e cobra exatamente na cabeça do Fattori, que dá meio que um primeiro cabeceio assim que eu vi na vida, colocado, vai bem onde a coruja dorme ali, o cabeceio do Fattori é muito bom, com a cobrança de escanteio do Beto, maravilhosa também. Fica 1 a 1, a gente vai seguindo o jogo vai, jogo vem. E aí o Capim contra a G3X, né, galera? A gente sabe que o time da G3X é o grande favorito para ser campeão, mas vinha de um jogo contra o Real Elite, onde eles ganharam no gol de ouro, ali nos últimos 2 minutos do segundo tempo, vai pro gol de ouro quando é empate, eles conseguiram ganhar com o gol do Emerson Carioca, mas a gente consegue ver a G3X sofrendo um pouco para ganhar, né? Ela foi melhor no jogo sim, mas depois que tá com 2 gols de vantagem, porque eles logo abrem o 3 a 0, né? Fazem 2 gols, aí pedem o pênalti presidente, pedem shootout, abrem o 3 a 0, o Kelvin não vai errar pênalti presidente, isso é óbvio, não vai errar. Eles abrem esse 3 a 0, o time do Capim consegue um gol que eu não tava lembrado de quem era, consegue o gol do Luva, né? O Luva bate o pênalti do presidente, acerta. Dessa vez ele tava com a luva, então acertou o gol. Muita gente falando que é por causa da luva, mas o Luva a gente sabe que tem qualidade,
deve acertar os próximos pênaltis presidentes, apesar de ter perdido o primeiro. E aí, no segundo tempo, a grande polêmica daquele gol do Lucaneta, que eu confesso até agora que eu não sei se estava impedido ou não. O juiz anulou o gol. No primeiro momento, lá na Oreo Arena, eu não consegui ver o impedimento, achei que estava na mesma linha ali. Depois, no VAR, a imagem ainda é muito ruim, parece ainda para mim na mesma linha. Então, se eu fosse o árbitro, eu daria gol do Lucaneta, mas ele é um lance totalmente interpretativo, né? A gente não tem muito certinho a linha, então o árbitro de campo optou por não dar o gol. E aí a G3X continua se defendendo, né? Defende o jogo inteiro, eles conseguem se defender muito bem no jogo. No final, o Igor Rezende joga muito, agarra ali uns 2 lances no final que foram cruciais para a G3X ganhar. O time do Capim vinha atacando, martelando. No final, no gol dobro, tem um lance que o jogador deles, o Negão, né, o camisa 9, perde e aí fica muito ruim para eles, né? Era um lance que ele tinha que fazer, um jogo para mim espetacular do Lucaneta, do Henry Japa, que é um dos grandes jogadores aí da competição, um subestimado, né, que a galera subestimava porque é influencer e tal, mas tem jogado muito bem. Então o que temos para levar dessa partida é, o time do Capim é um time que vai brigar, é um time que tá vindo forte, a gente sabe que tem o John e o Luva ali fazendo todo o conteúdo, o John chegando de mula, mas é um time que vem forte, é um time muito bem preparado. Me parece ser um time que não vai deixar pontos caírem facilmente. Deixou ontem contra a G3X, mas brigou até o final, e ganhou do Funkball também num jogo apertado. É um time que se adapta muito bem, e o time da G3X a gente vê que pode ser que ele deixe pontos cair pelo caminho. É um time que vem sofrendo aí sem o Kelvin, mas ainda garante 100% de aproveitamento nessa Kings League ali nas primeiras 2 rodadas. E aí, agora o nosso ranking dos pênaltis presidentes, né? Tiveram 2 pênaltis presidentes para serem batidos. Em primeiro lugar, a G3X, como eu falei, o Kelvin não vai errar, já fez 2 gols, vai continuar fazendo os próximos provavelmente. Temos o Capim, que o Luva perdeu um e fez o outro com um. Coringa perdeu um e fez o outro, então a Loud também com um pênalti do presidente convertido. O Dendele, que o Paulinho fez um nesse jogo contra o Fluxo e o Luqueta perdeu no jogo anterior, então também com um gol. O time do Real Elite, onde o Alan fez um e a Ludmilla perdeu, então ali com um gol também de pênalti presidente. A gente tem a Fúria, o Chris fez um e errou o outro, então ali muitos times com um gol. E aí tem o time do shootouts, né? O time do deck bateu um shootout que o Caio Miranda fez para garantir a vitória nesse jogo do deck contra o Funkball. E o Yuri tinha perdido o pênalti no último jogo, né? O time do Nivelados fez um shootout e perdeu outro. Então, a gente tem o time do Nivelados optando por shootout, né? Bateu só shootouts na liga até agora. O time do Funkball, onde o Rariel e o Michel perderam o pênalti. Os dois têm qualidade, mas acabam perdendo o pênalti. O pênalti do Michel é bem batido, tá? É mérito do Barata, né? Que a gente sabe que é um grande goleiro. É mérito dele, o Michel bateu bem. E o Rariel podia ter batido melhor, é verdade, mas também o goleiro do deck e o Igor Rezende foi muito bem. E aí a gente tem o Fluxo, que o Serol perdeu o pênalti e eles perderam o shootout nesse segundo jogo, onde não deixaram o Serol bater, né? Então, esse foi o vídeo, galera, um resumão aí da primeira e segunda rodada da Kings League. Espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que vai ter vídeo quase toda a rodada de Kings League. E aqui a Loop TV tá vindo pra ficar, tá vindo muito forte. Então, deixa o like, valeu e obrigado por ter assistido. Fui!